Doutor, temos visto em algumas denúncias do Ministério Público agravante pelo fato do crime ter sido cometido em período de calamidade pública. Que agravante é esse? É só nesse momento? Já estava previsto na legislação? Explica melhor sobre essa agravante. A agravante que você menciona, ela está no Código Penal, no artigo 61, inciso 2, a linha J, que autoriza o juiz a agravar a pena, aumentar a pena, quando o crime é praticado em situação de naufrágio, em situação de incêndio, em situação de calamidade pública. É essa que te interessa. A situação de calamidade pública é a situação que nós nos encontramos formalmente. Ela precisa ser decretada pelo governante. Há um decreto em relação à nossa situação de calamidade pública por causa do Covid, da pandemia, e, portanto, se enquadra na situação. Quem comete um crime em época de calamidade pública precisa de maior censura penal. Mostra maior desvalor para uma situação em que a sociedade necessita de fraternidade, de união, né, de assistência, e esse desvalor, portanto, é maior. Nós já temos um problema social e o cidadão ainda opta por cometer um crime. A questão que se discute na doutrina em relação a esses posicionamentos são dois. O primeiro posicionamento, que é o que o Ministério Público abraça, é a situação de que basta perpetrar qualquer delito em época de calamidade pública que a agravante incide. Outros defendem que não é tão simples assim. Há necessidade do Ministério Público provar de que aquela situação de calamidade facilitou a prática do crime. Por exemplo, o cidadão se aproveita da ausência da polícia, que está empenhada aí no auxílio à pandemia, o corpo de bombeiros, enfim, ambulâncias, etc. Ele se vale dessa fragilidade momentânea para perpetrar o crime. Então, facilita a prática delituosa. Então, é claro que os réus vão defender esse posicionamento, que não basta nos encontrarmos numa situação de calamidade pública. Quando a pandemia cessar, vier a vacinação, ou, enfim, reduzir o número de casos de contaminados, certamente esta qualificadora, esta causa de agravante não incidirá mais. É importante lembrar que a agravante, né, o juiz tem que se ater dentro dos limites mínimos e máximos da pena, dentro desse patamar em que ele aumenta um pouco mais a pena para dar um pouquinho mais de sanção por esse desvalor de quem comete o crime nessa época. Doutor, então a agravante, o aumento eventual de pena vai depender do crime praticado? Veja, a agravante, ela não estaria atrelada ao tipo de crime, como, por exemplo, um crime só com os crimes da saúde pública, né? Não. Se ele perpetrar um delito em época de calamidade pública, ele teria essa sanção maior, né? Esse desvalor, né? É aquilo que eu disse, é o momento da sociedade se unir com o poder público e não ter mais problemas já trazidos pela situação excepcional que assola o mundo. Então, cometer um crime durante essa época vai ter mais pena. É isso que nós interpretamos. E o Ministério Público, ele tem denunciado, colocando também essa agravante em praticamente todas as denúncias de crimes praticados neste período. Como tem sido o trabalho do Ministério Público, as denúncias do Ministério Público, e como é que os juízes estão recebendo essas denúncias? Eles estão acolhendo esse pedido do Ministério Público? Olha, eu preciso fazer um levantamento, né, jurisprudencial para ver, porque é recente. O processo começou no ano da pandemia. Então, até isso transitar em julgado, até firmar a jurisprudência, há que se aguardar. Todavia, o juiz vai depender da posição que ele se afiliar. O posicionamento do Ministério Público é um posicionamento mais pró-societate, né, mais rigoroso, do que o posicionamento da Defensoria Pública, da OAB, etc. Então, vai ficar esse jogo de empurra. A predominância na doutrina, e isso eu li, né, inclusive foi objeto de boletim criminal que
circulando no Ministério Público de São Paulo é de que o posicionamento doutrinário é o segundo que eu te disse. Não basta estar sob calamidade pública. Tem que haver um nexo, tem que haver uma comprovação de que por causa da calamidade ele teve vantagens para perpetrar o crime. Então, aquilo que eu disse, menos polícia, né, menos órgãos fiscalizadores, enfim, por causa da calamidade ele perpetrou o delito. Vamos dar o seguinte exemplo. O indivíduo entra num órgão público ou numa universidade para fazer o furto porque estava fechada por causa da calamidade. E as vigias não são em número suficiente, foram dispensados, mantendo tão somente um. Obviamente que por causa da calamidade fragilizou-se a defesa, né, a vigilância, e isso facilitou a consecução do crime. Então há um liame. E aí se cumpre o que a doutrina, a segundo posicionamento, exige. Então, sempre eu, como promotor, vou primar para tentar provar que ele se locupletou de alguma forma por esse estado temporário frágil que a sociedade enfrenta.